Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. O técnico Renato Portaluppi prepara mudanças no time do Grêmio. Que mudanças são essas? Onde essas mudanças vão acontecer? Será que o Renato mexe no time na Copa do Brasil, onde vamos enfrentar o Corinthians fora de casa? Ou será que mexe no Campeonato Brasileiro, quando no final de semana vamos enfrentar o Atlético Paranaense no temido por parte do Grêmio gramado sintético da Arena da Baixada? Quais mudanças Renato vai fazer no time? É sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora, depois da vinheta. Então vamos lá pessoal, vamos falar sobre o Grêmio, é isso que a gente faz aqui nesse canal. Por aqui falamos sobre o Grêmio diariamente. Eu peço para que vocês aí do outro lado deixem um like no vídeo e confiram, muito importante, confiram a inscrição no canal. Será que vocês estão inscritos aqui? Confirmem aqui embaixo, tem um botãozinho escrito inscrever-se. É só clicar, não tem que fazer cadastro, não tem que pagar, é só clicar em inscrever-se para fazer parte desse nosso time de mais de 40.500, 42.500 gremistas aqui no YouTube. Vamos lá, gente. O Renato vai preservar o time, isso é uma informação, ponto. Ele vai fazer, preservar o time não é bem o termo. O termo é, ele vai fazer preservações pontuais. Tá? Nova linha, parágrafo. A partir de agora se estabelece o debate. O que o Grêmio vai priorizar? Numa situação normal, o Renato sempre fez isso, ele prioriza as Copas. Bota lá força máxima em Libertadores, força máxima em Copa do Brasil e vai um abraço para o Campeonato Brasileiro. Numa situação normal. Como vocês sabem, nós não vivemos uma situação normal. Nós vivemos uma situação em que o Grêmio está não mais no Z4, graças a Deus, mas na porta do Z4 do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, se o Grêmio perder para o Atlético Paranaense final de semana, muito provavelmente nós voltaremos ao Z4. E é por isso que nós não podemos cogitar a possibilidade de perder esse jogo. E aqui nós avançamos e vamos dar um passo adiante. A gente sabe que o Renato defenestra, o Renato detesta, ele odeia gramado sintético, ele tem ojeriza, ele teme a grama sintética. Dito isso, muito provavelmente, para não dizer assim, certamente, o Grêmio não vai com força máxima contra o Atlético Paranaense. O que nos leva à seguinte situação. O Renato vai forçar o cavalo nesse jogo contra o Corinthians e preservar contra o Atlético, sabendo que nós podemos voltar para o Z4 do Campeonato Brasileiro, ou o Renato vai priorizar uma situação mais tranquila para o Grêmio no Brasileirão e por conta disso colocar reservas na Copa do Brasil. Ou ainda uma terceira via que nesse momento eu quero conversar com vocês porque ela parece nesse momento pintar, talvez não como provável, mas como possível, para se dizer o mínimo, que é um Grêmio com alterações pontuais nos dois jogos. Exemplos, eu quero dar exemplos para vocês. O Kahneman, dificilmente o Kahneman joga 2 partidas consecutivas, tá? É muito raro. E ele vem de 2 jogos consecutivos, porque ele jogou contra o Corinthians e jogou no campo embarrado agora de Chapecó contra o Vasco. Será que o Kahneman vai para um terceiro jogo consecutivo para ser preservado contra o Atlético Paranaense? Ou será que para não estourar o Kahneman é preservado contra o Corinthians, até por conta do lance polêmico dele na última semana, para jogar na grama sintética do Atlético Paranaense? O que me parece improvável é ele ficar fora dos 2 jogos. Eu acho que nesse momento não tem porquê. Vamos citar outro exemplo. Cristaldo. Hoje o Cristaldo é o principal jogador do Grêmio junto com o Soteldo. O Cristaldo, ele vai para os 2 jogos ou o Renato sacrifica um pouco o time e tira o Cristaldo contra o Atlético Paranaense? Soteldo. O Soteldo vem de 5 jogos consecutivos, sem contar o período da Copa América. Ou seja, será que o Soteldo vai para 6 jogos seguidos e depois um 7º contra o Atlético e um 8º contra o Corinthians semana que vem? Isso é certo que não vai acontecer. Então,
ou o Soteldo é preservado contra o Corinthians amanhã, ou ele joga diante do Corinthians 6 partidas seguidas e é preservado contra o Atlético Paranaense final de semana. Qual é o cenário que eu estou pintando para vocês? Eu tenho certeza que alguns já pescaram qual é a minha ideia. O cenário que eu estou pintando para vocês é um cenário de estreias nos próximos dias, tá? De daqui a pouco o Arezzo poder, quem sabe, até começar um jogo diante do Atlético Paranaense, talvez o próprio Monsalve iniciar o jogo diante do Atlético Paranaense e contra o Corinthians, o Grêmio ir não com o que tem de melhor, porque aí quem tá meio palmo vai também, mas com aquilo que tem de melhor em termos físicos. Se tem alguém apresentando muito desgaste, fica fora, justamente para evitar novas lesões que possam comprometer o Grêmio para a sequência da temporada. O próprio Vijaçante, eu não duvido que vai descansar em um dos 2 jogos. Eu vou resumir, gente, talvez de uma forma simplista, mas eu acho que vai dar para entender. Talvez todos os jogadores do Grêmio sejam preservados nessa semana, tá? Talvez 4 num jogo e 6 no outro, talvez 7 num jogo e 3 no outro, talvez 5 num jogo e 5 no outro, mas eu tenho convicção de que todo o foco do Grêmio nesse momento tá para o jogo da volta, inclusive com o Diego Costa sendo preparado pelo departamento médico do Grêmio. Isso eu trouxe aqui no canal na semana passada, tá? O departamento médico do Grêmio prepara o Diego Costa para o jogo da volta. Ou seja, o Grêmio tem 2 objetivos, gente, nessa semana. Gostemos nós ou não, tá? Aprovemos ou não. O Grêmio tem 2 objetivos. Voltar vivo de São Paulo para o jogo da volta contra o Corinthians e na partida contra o Atlético Paranaense em Curitiba, pelo menos pontuar. Esses são os objetivos do Grêmio nesses 2 próximos jogos. E para isso, o Renato vai evitar o máximo possível ter uma nova lesão. Jogadores serão preservados, se não em 1, talvez em 2 jogos. Se não contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense. Quem não for contra o Corinthians, será contra o Atlético. Quem for contra o Corinthians, volta contra o Atlético. E dentro dessa salada, a gente vai tentar desenhar o time do Grêmio para esses enfrentamentos. Mas não será o mesmo time que venceu o Vasco agora no final de semana. Deixem o like no vídeo, pessoal. Comentem aqui embaixo qual jogo, qual competição. Aliás, comentem não. Eu vou fazer uma enquete aqui no canal agora. Na aba comunidade vai estar rolando uma enquete quando esse vídeo for pro ar, perguntando para vocês qual competição o Grêmio deve priorizar agora no segundo semestre, tá? Votem na enquete, deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal.